Olá, paz, Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos falar no nosso assunto de Bíblia e terapia, vamos falar sobre os mecanismos de defesa do ego. E quando eu falo de ego, quando eu falo do eu também trato da minha natureza pecaminosa. Então eu vou fazer uma relação entre ego, natureza pecaminosa, tá certo? Que é a que rege todos nós, e quando isso aparece na Bíblia de uma forma maravilhosa, né? Então, para a gente não perder o fio da meada, a gente vai começar primeiro com a Bíblia, depois vamos fazer relação com os conceitos, no caso, nesse contexto, né, de psicanálise, que são os mecanismos de ego. Então, vamos ler, para a gente não perder o fio da meada. Vamos ler João, capítulo 8, tá certo? E aí, gente, eu não vou ler o texto todo, vou ir permeando aí entre o versículo 1 até o versículo 11, que é todo o texto, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, um contexto aqui, só para a gente contextualizar, né? Jesus estava sentado, acredito que ele já sabia o que porventura aconteceria, e ele estava escrevendo na areia, sabe? Aquela coisa assim, aquela atitude de Jesus bem, né? Bem, estou aqui por uma coincidência, mas não existe coincidência. E aí chegam, né, os cidadãos daquela cidade com uma mulher adúltera. E nesse momento, perguntam para Jesus, né? Falam que ela foi pega em adultério e que a lei determina que mulheres adúlteras sejam apedrejadas. E perguntam para Jesus se é para apedrejar ou não é para apedrejar, ou o que é para fazer, né? E aí aqueles homens questionam Jesus, questionam o conhecimento de Jesus, colocam Jesus ali como um entendedor da lei e falam: e aí, Jesus, o que a gente vai fazer? E aí Jesus fica quieto, eles questionam de novo: e aí, Jesus, o que a gente vai fazer? E aí Jesus brilhantemente diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí vai saindo pouco a pouco dos anciãos aos mais novos, até que ele fica sozinho com essa mulher e pergunta: cadê os seus acusadores, mulher? E ela diz: foram embora. E aí ele fala: eu também não te acuso. Vá, né? E não peques mais. Tá? Pois bem, esse é o contexto. Agora a gente vai correlacionar partes do texto com mecanismos de ego, tá? Primeiro, aqui no versículo 3, olha o que está escrito. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo ao meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Gente, o que aconteceu aqui? Alguém para adulterar marca a hora? Não. Né? Alguém para adulterar faz planejamentos? Não. Então, como que aqueles homens conseguiram pegar aquela mulher no ato, ou seja, na infração, cometendo a infração? Aqueles homens estavam observando aquela mulher. Aqueles homens estavam vigiando aquela mulher. Aqueles homens perdiam tempo das suas vidas para ficar tomando conta da vida daquela mulher. E essa é a questão. Tá? O primeiro momento aí é que quando eu fico tomando muito conta dos pecados alheios, é porque eu tenho vontade de fazê-lo ou faço. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que uma jovem da igreja foi pega em um bar. E ela estava de top e short, porque assim era como a sua mãe se vestia. E aquela irmã da igreja veio para a igreja contar aquilo. Nossa, porque a jovem da igreja estava no bar de short, top. Ela veio com tanta emoção, ela faltava espumar pela boca. E eu fiquei olhando aquela situação e os pastores muito sábios na época falaram: a gente vai conversar, vou pedir a irmã Marusca para conversar com a menina e E aí eu, né, olhei
para ela e falei assim, mas a minha pergunta é, por que isso te incomoda tanto? A ponto de você ficar olhando para dentro do bar. Porque para eu ver que alguém está dentro do bar, eu tenho que passar olhando dentro do bar. E o que eu estou procurando lá? Primeiro ponto. Segundo, estou saindo da minha casa, dos meus afazeres domésticos, para poder ir na igreja, para poder fazer a fofoca. Gente, é muita vontade de beber recalcada. É muita vontade de estar naquele bar. Gente, eu não tenho problema com bebida, tá? Quando eu passo na frente... Gente, eu não sei nem aonde estão os bares de onde eu moro. Se você falar para mim, tem um bar ali, eu falei, que no bar é uma mercearia? Eu não sei nem a diferença, porque tem bares que parecem mercearias, eu nunca sei. Por que eu não sei? Porque eu não tenho isso recalcado. Eu não tenho essa questão. Gente, eu não sei nem quem frequenta um bar. Eu passo pela porta do bar. Se você quiser se esconder de mim, se esconda dentro de um bar. Porque eu vou passar e eu não vou nem olhar lá para dentro. Por quê? Porque eu não perdi nada lá. Entende? Então, quando eu não tenho nenhuma questão para se resolver, eu não fico prestando atenção. Agora, se eu tenho uma vontade de beber recalcada, se eu tenho uma vontade de estar lá e eu não estou, eu fico prestando atenção em quem está. Então, perceba que aqueles homens ficaram prestando atenção na hora que aquela mulher ia adulterar. Por quê? Porque eles queriam também. Eles queriam o adultério. Porque eles recalcadamente, eles queriam também ser objeto, né, talvez, de desejo daquela mulher, eu não sei. A questão é que não é normal você ficar tomando conta da vida dos outros em um pecado específico. O que isso significa? Significa que você tem vontade de fazer e não tem coragem, não banca, né? Como a gente fala na terapia, não banca o desejo. É quando você tem essa vontade de adulterar, essa vontade de pecar, essa vontade de sair, essa vontade de fazer, né? E você não faz porque você tem medo do inferno, medo de Deus, medo da igreja, medo do que os outros vão dizer, enfim, aí você analisa aí, por que você não banca o seu pecado? Olá, Ronaldo, a paz. Olá, Zana, a paz. Quando você não banca o seu pecado, você fica prestando atenção em quem banca. E aí você pensa, caramba, eu faço tanto esforço para controlar, né, para não cometer o pecado. Quando você olha o outro cometendo um pecado que você ainda não está liberto, você pira, você surta. Não, eu faço um esforço sobrenatural para não errar e o outro está errando. Ah, não, ele tem que ser punido. Ele tem que ser castigado. Gente, tem gente que faz vídeo do pecado alheio. Tem gente que busca testemunha. Aí fica assim, porque o fulano estava na festa, não sei do que, não sei de quem, na saideira, não sei do que. Eu falo, gente, por que vocês estão passando no meio desse lugar? E por que vocês estão olhando, prestando atenção de cara a cara para ver quem está e quem não está? É muita vontade de estar lá. Não é verdade? Então, nesse momento, quais são os mecanismos de defesa que fazem com que a gente projete o nosso pecado no outro? Projeção. Todas as vezes que eu tenho um pecado recalcado, certo? Eu fico esperando alguém cometer para eu poder pegar esse incômodo que eu tenho em mim e jogar no outro. Fazer essa projeção. Fofoca. Por que crente faz tanta fofoca? Por que as pessoas fazem tanta fofoca? Porque a fofoca é o alívio do incômodo, né? Eu tenho muita vontade de me relacionar. Tenho muita vontade de me relacionar sexualmente com alguém. Então, eu recalco isso, aí eu fico... A irmã caiu, pronto, eu vou de pau em cima dela. Não, porque a irmã caiu, que a irmã pecou, vamos botar ela na cruz do Calvário. Por que isso? Porque, no fundo, eu tenho vontade. Aí, como eu não banco, eu recrimino e julgo quem banca. Quando a Bíblia diz, da mesma forma que você julga, você é julgado, gente, isso é muito real. Porque se eu fico julgando muito o outro, se eu fico prestando muita atenção nos adultérios, nos pecados, nas cachaçadas, sei lá no quê, é porque, no fundo, eu tenho vontade recalcada de fazê-lo. Tá certo? Então, isso é interessante. Então,
Quando aqueles homens ficam prestando atenção nos atos de adultério daquela mulher, o mecanismo de defesa do ego daquelas pessoas é a negação e a projeção. Eu nego que eu tenho em mim essa vontade, eu nego que tenho em mim esse desejo, e aí isso me causa um incômodo, e quando eu alinho com alguém, quando eu conheço alguém que comete aquilo que eu tenho vontade de cometer e nego, eu castigo, eu projeto castigo para que eu não me castigue. Então, eu castigo o outro, eu julgo o outro para que eu não me castigue e para que eu não me julgue. Tá certo? Pois bem, lá no versículo 4, diz assim, e pondo-o no meio, disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. 5. E na lei mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Esse na lei, tá? É como se fosse uma racionalização. Exemplo, eu estou incomodada com a adúltera, porque eu quero ser adúltera e não banco meu desejo, então eu racionalizo uma razão para castigá-la. Digo que está na lei. Provavelmente, se você fica muito repetindo, né, um texto bíblico que está claro uma proibição, isso significa que você está tentando racionalizar algo recalcado. Vou dar um exemplo. Supondo que eu seja uma pessoa extremamente egoísta e eu não banco meu egoísmo, tá? Eu acho muito feio ser egoísta e tudo mais. Eu vou ficar enaltecendo versículos que dizem que o egoísmo é pecado, que quem é egoísta vai para o inferno. Não que não vá, só estou dando um exemplo. Tá certo? Então, assim, quando você... vou dar um exemplo. Supondo que você seja uma pessoa muito fofoqueira, você adora falar da vida dos outros. Gente, eu também, eu só não passo a fofoca, mas eu adoro ouvir uma fofoca. Então, assim, eu já fiz psicanálise justamente porque eu gosto de saber da vida dos outros, né? Então, vamos supor que eu goste muito de saber da vida dos outros, tá? Só que eu não banco isso. Tá? O que eu vou fazer? Não, porque a Bíblia diz que fofoca é coisa do diabo. Ó, lá em não sei aonde, diz que fofoca é coisa do diabo. Vou dar um outro exemplo. Gente, eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Quem me conhece sabe que eu trabalho porque preciso. Tá? Eu faço as coisas porque eu preciso, porque eu sou preguiçosa, mas sou responsável. E assim, quando eu conhecia alguém que era preguiçoso, eu falava assim, porque a Bíblia diz que os preguiçosos vão morrer no inferno. Ou raça de gente preguiçosa. Eu odeio gente preguiçosa. Ai, que meu Deus do céu. Tinha raiva. E aí um dia eu parei para me analisar e falar, caramba, por que as pessoas preguiçosas me dão tanta raiva? E eu descobri que é porque eu era preguiçosa. Eu tinha uma preguiça recalcada. E aí, quando eu assumi a minha preguiça, falei, caramba, quer saber, hoje eu vou ficar de preguiça, não vou fazer nada para ninguém. Quando eu banquei o meu desejo, sabe, de dar preguiça, pronto. Menina, eu parei de me preocupar com a preguiça alheia. Por quê? Porque banquei. Entende? Agora, se uma coisa incomoda muito no outro, significa que é algo recalcado em você. Tá certo? Oi, Inácio, boa noite. Pois bem, a paz, Ana. Então, isso é negação. Quando eu tenho um pecado, certo? Quando eu tenho uma estrutura de ego e eu não banco essa estrutura, eu recalco. E quando eu recalco, eu nego e projeto no outro, tá? E quando eu nego e projeto, eu fico buscando razões para castigar essa pessoa. Foi isso que aqueles homens fizeram. Eles usaram da lei, eles racionalizaram o pecado para justificar a condenação. Tá? É muito comum mulheres, por exemplo, mães principalmente, né? Que julgam muito os filhos dos outros e tudo mais, de repente o filho dela se vê numa situação ilegal, por exemplo. Já vi situações
da mãe, tipo, ligar para a polícia e denunciar o próprio filho e sair falando isso assim, porque eu denunciei mesmo, que não sei o que, não sei o que. Eu prefiro, certo? Castigar, maltratar, entregar um filho, né, a um sistema penitenciário, que a gente sabe que não é nada justo. Boa noite, Nácia. Paz, Maria. Do que assumir que eu errei como mãe, que eu falhei como mãe, que eu tenho que me consertar como mãe. Porque é muito doído, né? Existem dores, existem situações que a gente recalca. Vou dar um outro exemplo. Acontece muito no meio evangélico. O cara fica acusando a filha de todo mundo, fica colocando, porque na verdade é um medo dele, né? Ele tem muito medo de que a filha se perca, de que o filho se perca. E aí, em vez dele encarar esse medo, não, ele nega e recalca. E aí ele pensa, minha filha nunca vai fazer isso. Meu filho nunca vai fazer isso. Aí o filho vai e faz justamente o que ele disse que não era para fazer. É o que esse pai faz? Ao invés de assumir esse medo, encarar esse medo, não. Ele vai e expulsa a filha de casa, expulsa o filho de casa, ou começa a maltratar o filho, começa a maltratar a filha. O que é isso, se não a incapacidade de encarar um próprio medo, né? E aí o que faz? Nega, recalca, racionaliza e projeta. O que é a racionalização? Não, porque a Bíblia diz que é pecado, então eu vou botar para fora de casa, como se botar um filho para fora de casa não fosse pior do que talvez uma luxúria e por aí vai, né? Enfim, tentar curar uma ferida com uma bazuca, né? Complicadíssimo. Então, aqueles homens, quando eles lançam mão da lei, eles estão lançando mão de um outro esquema de defesa do ego, qual a racionalização. Eu uso razões, o adultério dela está me incomodando, porque eu tenho natureza adúltera, mas eu não banco isso. Então, o que eu faço? Eu lanço mão da escritura, eu lanço mão da lei, para poder racionalizar a minha vontade de castigar você por um pecado que, na verdade, pulsa em mim. Tá certo? Isso é racionalização. Pois bem, aqui no versículo 6, né, fala sobre o apedrejamento, né? E aí, dentro desse apedrejamento, como eu posso ler isso? Esses homens já estavam com as pedras na mão. Quando eles foram levar, porque eu penso assim, se eles estivessem realmente preocupados com a lei, eles não levariam a pedra. E acho muito interessante que quando você estuda um pouquinho, você descobre dentro, né, dos costumes judaicos, que quando você via uma pedra que você achava interessante para atacar na cabeça de alguém, você já pegava e já colocava num lugar específico que era para esse tipo de condenação. Então perceba que a condenação ela já vem antes da exibição do próprio pecado. Por quê? Porque o pecado não está na pessoa que vai ficar no centro da roda. O pecado já está em mim antes. Certo? Então, aquelas pedras, elas não surgiram ali do nada. Aquelas pedras já estavam ali, levadas pelas próprias pessoas. Por quê? Quando eu sinto um pecado que me incomoda e eu não consigo resolver eles, eu pego uma pedra e boto lá. É como se eu tivesse tentando conter o meu próprio desejo, como eu quisesse conter o meu próprio pecado. Ó, eu estou lembrando aqui, ó, que se eu fizer isso aqui, ó, eu vou tomar essa pedrada aqui. Certo? É um mecanismo de defesa. Pois bem, e aquelas pedras já estavam ali, tá? Antes mesmo do pecado ser revelado. Porque o pecado não é sobre quem comete o pecado também é sobre quem guarda a pedra para atacar e quem cometeu o pecado. Isso é mecanismo de ego. Então, assim, essas pedras, eu vou chamá-las, vou compará-las ao deslocamento. É como se eu tivesse um incômodo e eu deslocasse isso para um objeto inferior. Vou dar um exemplo. Supondo que acontece muito, tá? E eu acho péssimo. Supondo que eu tenha me estressado no meu serviço e eu queria mandar o meu patrão ir catar coquinho. Mas eu não posso mandar ele catar coquinho, porque se eu mandar ele catar coquinho, eu vou perder o emprego. E isso gera uma raiva dentro de mim. Uma raiva que eu não coloquei para fora, porque o objeto da raiva é o patrão. Só que eu não posso botar minha raiva para fora. O que eu faço? Eu guardo e recalco.
Aí eu vou para casa. E aí lá em casa eu tenho pessoas que dependem de mim. São pessoas inferiores a mim que não podem se defender. E aí o que eu faço? Eu jogo para fora a raiva que eu não consegui colocar para fora lá no meu serviço, porque não podia, porque meu patrão ia me mandar embora. Isso é péssimo. Quantas vezes, gente, a gente se estressa na rua e leva essa raiva para dentro de casa? Isso é deslocamento. Agora vamos colocar aqui no texto. Primeiro, o pecado daquelas pessoas que estavam naquela roda estavam sendo deslocados para aquela pedra. É por isso que eles passavam, projetavam seus pecados na pedra, pegavam a pedra e colocavam naquele lugar específico para apedrejamento. Isso é um deslocamento. Eu pego a pedra, o meu pecado, e desloco na pedra. Outra questão. Para ter adultério, tem que ter um homem que adultera, uma mulher que adultera. Concorda comigo? Por que aquele homem não estava lá naquela roda? Porque o homem é igual. Entende? Um homem é igual ao outro. Então, o que acontece? Se eu sou adúltero como homem, e eu olho o meu colega que é adúltero, a gente é igual, então eu não vou condená-lo, porque condenando ele, eu me condeno também. Mas se eu condeno alguém inferior a mim, eu não conscientizo isso. Tá? Então, isso é um deslocamento. É quando eu pego esse pecado e não projeto no igual a mim, porque se eu projetar igual a mim, será igual se eu condeno ele, me condeno também. Então, o que eu faço? Eu desloco esse pecado para alguém inferior. E aí, por ser inferior, por alguém que não pode se defender, então eu posso projetar a minha raiva, eu posso projetar o meu incômodo, eu posso castigá-lo, posso puni-lo, porque ele não é igual a mim. É? Vou dar um exemplo que aparece muito, muito, muito na igreja, muito. Exemplo, se você for perceber, um pastor, ele nunca fala mal do outro, porque eles são iguais. Mas eles vivem falando mal dos membros. Percebeu? Isso é deslocamento. É quando eu falo, quando eu castigo, quando eu puno alguém que é inferior a mim. Porque se ele é inferior, eu tenho um caráter sádico, todos nós temos. Então, por eu poder punir, eu puno. É o que acontece com mães, por exemplo, né? Que se estressou naquele dia e batem nos seus filhos. Por quê? Porque pode, certo? Porque é sádico, né? Então, assim, é sobre isso. Aquelas pedras, na verdade, são um mecanismo de defesa do deslocamento. Eu tenho algo que me incomoda e eu desloco para alguém inferior a mim para que eu possa puni-la, tá? Então, quando eu puno no outro, eu não puno em mim. Pois bem, por fim, olha que legal o versículo 7. Insistiram, perguntando para que, né, Jesus tomasse ali a sua decisão. E aí Jesus, brilhantemente, porque, gente, é isso, Jesus é pura psicanálise. Por quê? Se ele vê todo aquele movimento, toda aquela questão, todo aquele negócio, né, em volta da mulher adúltera, Jesus pensa, meu Deus do céu, esses caras estão recalcando muito pecado. Né? Estão tendo mecanismos de defesa muito ferozes, tem alguma coisa aí. Gente, teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, não estava em terapia não, porque terapia eu não faço isso não, tá? Mas eu estava conversando com uma pessoa e ela ficou assim, não, por que fulano mentiu? Porque Beltrano mentir é pecado, não estou falando que é certo não, mas ela fica, porque fulano mentiu, porque eu detesto mentira, porque eu odeio mentira, porque eu não suporto mentira. Eu virei para ela e falei assim, você já teve vontade de mentir? Ela, minha irmã? Não, nunca tive vontade de mentir. Acabou de mentir. Não tive vontade de mentir, não. Eu sou transparente, eu sou um livro aberto. Eu falei, Jesus. É muita incapacidade de admitir os próprios erros, os próprios pecados, né? E aquilo que eu muito condeno no outro é porque faz parte de mim. Tá certo? E aí, olha que interessante, ele fala o seguinte, bom,
Se eu disser que sim, vocês vão matar a mulher. Eu sou amor. Se eu disser que não, vocês vão dizer que eu estou infringindo a lei. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro papo reto. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E acho muito interessante que a Bíblia fala que foi saindo dos mais velhos para os mais novos. Por que isso? Primeiro, porque quem é mais velho tem mais consciência sobre si mesmo. O tempo tende a te deixar um pouco mais sábio sobre si mesmo, né? Geralmente os jovens são mais tolos, mas os velhos costumam ser mais sábios. É o primeiro ponto. O segundo ponto, eles largaram uma pedra. Aquele que analisa o próprio pecado, ele larga a pedra. Uma vez eu estava atendendo uma garota de programa, né? E ela estava muito sem graça, né? Porque a gente está na igreja e tudo mais. E aí eu fiz uma fala com ela e de fato eu penso isso. Eu falei para ela, olha, eu queria que você soubesse que a diferença entre eu e você são só as oportunidades. Porque porque eu tenho consciência disso, tá? Se eu tivesse passado por tudo que você passou, que eu nem sei o que é, mas eu ainda vou descobrir, porque era a primeira sessão, eu falei, se eu tivesse passado por tudo que você passou lá, Alessandra, eu seria tão prostituta quanto você. Porque a minha natureza é essa. Falei para ela, se eu tivesse passando fome, eu tivesse um filho que dependesse de mim, e eu tentasse arrumar um emprego e não conseguisse, eu me prostituiria também, igual a você. Não existe diferença entre eu e você. A única diferença que existe entre eu e você é que eu tive a oportunidade de estudar, de trabalhar, tive uma boa família. E você teve outras oportunidades. Mas se você estivesse no meu lugar e eu estivesse no seu, eu seria tão prostituta quanto você. E talvez você seria tão crente quanto eu. Então, assim, te respeito, te amo e não vou julgar você. Sabe por que não julgo a prostituição? Porque eu me conheço. E se eu estivesse no lugar dela, eu seria igual a ela. Eu não sou melhor do que ela, absolutamente nada. Eu sei quem eu sou. O que me faz julgar o outro é não saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem eu sou, quando eu banco meu desejo, eu largo a pedra. A pessoa que fica com a pedra na mão, tentando jogar em cima do outro, é porque não se entende, não se conhece, não banca os próprios desejos, não sabe quem é e não tem ideia da sua natureza pecaminosa. Quem tem noção da sua natureza pecaminosa não taca a pedra em ninguém. Larga a pedra. Foi o que os caras fizeram. Quando eles entenderam que eles eram tão adúlteros quanto aquela mulher, talvez não praticantes, mas talvez com uma vontade latente, quando eles perceberam isso dentro deles, o que eles fizeram? Largaram a pedra. E quando você confessa a sua vontade, dentro dos mecanismos de defesa do ego, que é o ápice, né? Que é um dos mecanismos mais saudáveis, e eu acho que a santificação passa por ele, é a sublimação. Já atendi pessoas, olha o que a Bíblia diz em Tiago, quando você confessa o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Dentro da nossa mente, quando a gente confessa o pecado, a gente para de recalcar, a gente para de negar, a gente para de querer projetar no outro, a gente para de querer julgar no outro. E quando a gente para de julgar no outro, a gente olha pra gente, quando a gente olha e vê aquele pecado, o que a gente vai tentar fazer? Tentar tratá-lo, tentar curá-lo, tentar entender, tentar fugir, né, das circunstâncias que fazem com que a gente fique mais perto daquele pecado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você já tenha vontade, né? Que você olhou alguém e falou, meu Deus. Porque a Bíblia diz que quando você tem vontade de fazer, isso já é pecado. Tá? Então vamos supor que eu tenho olhado lá um homem bonitão, e aí eu falei, meu Deus, Jesus, já estou pecando, ó, misericórdia, Deus, me segura. Para eu falar, meu Deus, misericórdia, Senhor, me segura, é porque eu já vi o pecado em mim. E aí, o que eu vou fazer? Quando
o irmão estiver na sala, eu vou para a cozinha. Quando o irmão estiver dentro da igreja, eu vou para fora. Quando o irmão for para fora, eu venho para dentro. Eu vou fugir do irmão até a vontade de passar. Porque, gente, vontade dá e passa. Quando eu encaro ele e fujo dele, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é o que a Bíblia fala? Então, quando eu encaro os meus demônios e fujo deles, a ideia é eu sublimar isso. Isso vai dar e vai passar. Dá e passa. Vontade de pecar dá e passa. Tá certo? Mas para dar e passar, eu preciso primeiro encarar. Eu preciso confessar. Porque quando eu não confesso, eu não sublimo. E aí eu nego, projeto, julgo, condeno, recalco. Vai ter uma hora que esse desejo, ou que a gente chama na psicanálise, essa libido, ela vai te vencer. Entende? Quando alguém fica muito assim, pode reparar, gente. Quando o irmão fica tomando muito conta da vida dos outros naquele pecado, passa um tempo, ele cai justamente no pecado que ele condenou. Por quê? Porque ele fica recalcando, aquilo faz uma pressão. Uma hora acontece alguma coisa, uma oportunidade, ele puf! E aí pratica aquilo que é o desejo interno que ele não encarou. Ele recalcou. Tá certo? Então, o que aqueles homens fizeram quando largaram a pedra? Assumiram a natureza pecaminosa. Assumiram o pecado. Assumiram que também são tão pecadores quanto aquela mulher. Joga a pedra no chão e vai embora. Tá certo? Pois bem, eu acho interessante que quando aqueles homens vão embora, né, os mais velhos para os mais jovens, Jesus fica sozinho com aquela mulher. E o que me prova que Jesus não tinha pecado, nem recalcado, nem reprimido, nem praticado, nem oculto, nem nada disso? Porque ele não condena. Porque, pensando psicanaliticamente, se Jesus condena aquela mulher no adultério, eu, como psicanalista, pensaria, ele tem uma vontade recalcada de adulterar. E aí ele pega e projeta isso nela e a condena. Só que o que Jesus faz tá vendo alguém te condenando? Não, nem eu vou te condenar. Sabe por que Jesus fala isso? Porque Jesus não tem pecado recalcado. Jesus não tinha pecado reprimido. Jesus não tinha nenhuma questão. Vou dar um exemplo. Supondo que eu tenha o pecado da gula. Tá certo? E aí eu luto contra o pecado da gula para não engordar 200 quilos. Mas eu fico tentando, aí eu vejo uma pessoa que come muito, eu fico condenando a pessoa. Ai, você come demais. Ai, você vai ficar gorda. Ah, você conhece gente assim? Que pessoa insuportável, né? Misericórdia. O pessoal da gula, quando projeta, fica um pessoal nojento. Ai, porque olha o açúcar. Ai, porque olha a saúde. Ai, você vai comer esse negócio cheio de gordura. Ai, você vai... Só que eu não tenho problema com gula. Isso não é um pecado recalcado em mim. Essa é a minha ponto de vontade, eu como. Eu nem percebo, gente. Quem come demais, quem come de menos, quem come gordura, quem toma refrigerante, quem come açúcar. Tá certo? Por quê? Porque não é um pecado que habita em mim. Então, quando Jesus não condena o adultério naquela mulher e deixa ela em paz, Jesus me prova que ele não tinha pecado, aquele pecado, né? Jesus não tinha pecado nenhum, mas analisando psicanaliticamente falando, né? Se Jesus não condenou o adultério dela e deixou ela em paz, é porque Jesus não tinha uma natureza adúltera. Quando você não tem uma natureza pecaminosa, você não julga, você deixa as pessoas irem em paz. Você não tem essa necessidade de condená-las, de castigá-las, de expulsá-las, porque você não tem aquele pecado. Então você deixa as pessoas seguirem em paz. Né? Acho muito interessante porque o segredo de ter paz é assumir os próprios pecados em si mesmo e deixar que os outros sigam as suas vidas em paz. Né? Acho muito interessante da parte de Jesus. Ele deixou ela em paz e disse, vai, faz um favor para você, não faz mais, mas vai, segue a sua vida. Né? Segue. Eu poderia te aconselhar e dizer,
não faz mais isso, mas segue em paz. Né? Acho muito, muito interessante. Tem outras duas defesas de ego. Mas uma, desculpa, a sublimação eu já falei, né? Quando você assume, resolve e aquilo passa, aquilo sublima, aquilo evapora como ar. Né? Agora, existe um mecanismo de defesa do ego que eu não consegui dizer que está nesse texto, mas eu gostaria de falar dele, que para mim é um dos mais interessantes, né? Que é a formação reativa. Nossa! Irmã Larusca, o que é isso? Formação reativa é quando a gente diz ou quando a gente faz o contrário daquilo que a gente deseja. Vou dar um exemplo. Supondo que eu gosto muito de você, que eu esteja muito afim de você, né? E ao invés de eu, né, falar para você que eu estou afim de você, que eu gosto de você, não. Eu fujo de você, eu fujo do seu olhar, eu fico tímida, eu falo pouco com você. Isso é formação reativa. Tá certo? Dentro, né? Vou dar um outro exemplo. Supondo que eu me acho uma pessoa muito feia, tá? Mas eu não assumo que eu me acho feia por vergonha ou por medo, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou ficar falando, ai, eu sou linda, né? Ai, meu Deus, eu sou maravilhosa. Eu sou linda, fulana. Eu sou linda, fulana. Ai, fala que eu sou linda. O que isso significa? Significa que eu, no fundo, me acho feia. Porque quem, de fato, se acha, não precisa da afirmação do outro. Quando uma pessoa fica muito falando a mesma coisa, teve um dia desse que uma irmã falou assim, não, porque eu respeito a sua opinião. Não, porque eu respeito a sua opinião. Não, porque eu respeito a sua opinião. Das duas, uma. Ou ela não respeita a minha opinião, tá certo? E ela não banca isso para falar isso para mim, ou ela respeita a minha opinião, quer ser respeitada. Ou ela está fazendo formação reativa, ou ela está fazendo projeção. Então, eu respeito a sua opinião para que você respeite a minha. Ou eu não tô respeitando a sua opinião porcaria nenhuma, mas estou falando aqui o avesso porque estou fazendo formação reativa. Tá certo? E isso acontece muito. Quando uma pessoa fica muito assim, eu sou muito santa. Irmão, sou mulher de Deus. Irmão, sou homem de Deus. Eu subo monte. Eu vou 3 vezes no culto na semana. Isso significa que, caramba, eu sou um pecador. Caramba, eu não estou me segurando. Caramba, eu não estou me aguentando. Caramba, eu estou a um ponto de cair. Tá certo? Isso é formação reativa. É quando eu faço o avesso do que, na verdade, eu acho sobre mim mesma, mas recalco o banco e não tenho coragem de admitir. Gente, então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Tá? Lembrando que todos os mecanismos de defesa eles geram, primeiro, muita raiva. A negação, ela gera muita raiva. Tá? A rejeição, ela gera medo ou nojo. A pessoa que fica assim... Sabe aquela frase? Deus me livre, mas quem me dera. Uma música. Deus me livre, mas quem me dera. É a rejeição. Né? Deus que me livre, cruz credo. Quando mostra assim, pela cara, vai, isso é rejeição. Isso, na verdade, está escondendo ou nojo ou medo de algo que, no fundo, eu desejo fazer, mas não banco o desejo. Tá certo? Então, tem a racionalização, que também gera raiva. Deslocamento gera raiva. Tá certo? A única coisa que não gera raiva aqui é a sublimação. Tá? Então, assim, se você vê uma pessoa que defende algo com muita raiva, essa pessoa mostra muita agressividade, essa pessoa tem vários mecanismos de defesa de ego ativados e precisa de terapia. Pessoas descontroladas, pessoas que partem para o braço, partem para a violência, partem para o xingamento, partem, né, para uma agressão psicológica, uma agressão física, uma agressão verbal, essa ira que toma conta, isso são mecanismos de defesa ativadíssimos. E essa pessoa precisa de terapia para se entender, para se conhecer, para se aceitar, para sublimar algumas coisas, outras. Né? Pois bem, e por um acaso, se você, né,
foi vítima, se alguém projetou em você, né, algum pecado dele mesmo, né? Acontece muito. Gente, líderes fazem muito isso, projetam na igreja seus próprios pecados, projetam na igreja seus próprios incômodos, projetam na igreja suas próprias angústias. Isso acontece muito. Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com quem fala, né? Tem muito mais a ver com quem fala do que com quem ouve. Então, se você foi humilhado, se você foi escorraçado, se você foi rejeitado, né? Se você foi negado, projetado, deslocado, né? Não se preocupe com isso, né? A gente só é responsável por aquilo que a gente guarda dentro da gente. A gente não consegue ser responsável por aquilo que os outros guardam em si mesmos. Então, perdoe-os, porque eles nem têm consciência dos próprios pecados porque estão recalcados. Não adianta você tentar expor, porque uma pessoa com um pecado recalcado e bloqueado pode estar no outdoor, ela não vai ver, porque ela não vai encarar nem o próprio medo, nem a própria vergonha, nem a própria dor. Então, só perdoe, tá certo? Como você gostaria que Jesus te perdoasse, e siga em paz, né? Porque Jesus nos deu a bênção de seguirmos em paz. Então é isso. Beijinho no coração e tchau!